Senhoras, senhores, seu João, Dona Maria. Um dos assuntos que eu mais respondo é acerca da isenção do imposto de renda para pessoas com doença grave. Pois bem, neste vídeo eu quero falar no detalhe para você exatamente como funciona essa isenção, quem são as pessoas que têm direito, quais são as doenças que dão esse direito, como se faz para solicitar essa isenção. E por fim, tem mais um assunto muito interessante. Eu sugiro que você fique até o final para saber do que se trata. Mas antes, senhoras e senhores, para a gente começar bem esse vídeo, convido vocês, vamos pegar um cafezinho. Pois bem, senhoras e senhores, eu dividi esse vídeo em 5 partes. Na primeira, a gente tem que entender o que é a isenção do imposto de renda, para que ela serve. A isenção do imposto de renda não significa que você nunca mais vai pagar imposto de renda. O que isso significa? Significa que você vai receber esta isenção somente para aquilo que é relativo à sua aposentadoria ou à sua pensão. Se, por exemplo, você recebe ainda um aluguel, você recebe alguma outra remuneração, tem alguma outra fonte de renda, sobre isso, você ainda assim pagará o imposto de renda. Mas aquilo que você paga, que é retido lá na fonte que ele paga, por exemplo, a aposentadoria, sobre isso você não precisará mais pagar. Então, logicamente, para poder se beneficiar, você precisa estar aposentado. Então, se você tem uma doença grave, mas ainda não se aposentou, você, infelizmente, não vai ter direito a essa isenção. Mas e quais são essas doenças que dão direito à isenção do imposto de renda? Antes de falar uma a uma quais são as doenças que dão direito à isenção do imposto de renda, eu preciso esclarecer para você que existem, obviamente, muitas doenças que são graves, eventualmente até mais graves do que essa que a lei traz, mas que infelizmente elas não vão estar sendo consideradas para esse fim. As únicas doenças que são consideradas graves para fins de isenção de imposto de renda são as que estão previstas na lei. Então, por mais que eventualmente exista outras doenças tão grave ou mais grave quanto, essas, por enquanto, infelizmente ainda não vão estar isentas do pagamento do imposto de renda. Mas então vamos lá. Para facilitar, deixa eu colocar aqui na tela e a gente vai acompanhar uma a uma quais são essas doenças. As doenças que dão direito à isenção do imposto de renda são o câncer maligno, conhecido como a neoplasia maligna, a cardiopatia grave. Aqui há muita discussão sobre o que é realmente considerado grave. Ainda vou fazer um vídeo especificamente sobre essa hipótese. A cegueira. Aqui a cegueira, ela inclusive se ela for apenas de um olho. É o caso da visão monocular. As pessoas portadoras de soro positivo, a AIDS, a aposentadoria por acidente de trabalho. Aqui são aquelas pessoas que tiveram aposentadoria por conta de algum acidente de trabalho. As doenças decorrentes do trabalho desenvolvido, ou seja, aquelas doenças que não necessariamente tenham lhe causado uma aposentadoria por invalidez, mas que foram desenvolvidas por conta do trabalho que você desenvolvia. A paralisia irreversível e incapacitante. Alienação mental. Aqui são várias doenças que podem ser enquadradas como alienação mental, como a demência e várias outras. A esclerose múltipla, a contaminação por radiação, doença de Paget, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, fibrose cística, a hepatopatia grave, a nefropatia grave, tuberculose ativa e a hanseníase. Pois bem, seu João, Dona Maria, e como é que o senhor e a senhora podem fazer para solicitar essa isenção de imposto de renda? Existem 2 caminhos. Você pode solicitar tanto na via administrativa quanto na via judicial. Na via administrativa, você vai ter que solicitar lá para aquela sua fonte pagadora. No caso das pessoas que são aposentadas e recebem benefício do INSS, pelo próprio portal do Meu INSS existe lá a possibilidade de você solicitar diretamente a ele a isenção do imposto de renda. Existem alguns documentos que vão ser necessários, como
o mais comum, o laudo atestando a doença que você tem e mais alguns outros documentos que vão depender, logicamente, da doença que você tem. Obviamente, quando você pede administrativamente, você está pedindo para alguém que necessariamente vai deixar de ganhar. Então, muitas vezes, esse pedido administrativo tem alguns problemas. O mais comum dele é, além obviamente, do risco de ser rejeitado, é a questão da demora. Frequentemente, a gente vê casos do INSS, aí pode ser tanto os servidores quanto os peritos, que fazem greve. E isso faz com que seja acumulada uma grande carga de trabalho e, obviamente, isso vai fazer com que o seu pedido possa levar 6, 12 meses e, às vezes, nem ter uma resposta, nem sequer uma negativa. E a segunda hipótese que você pode utilizar é a que a gente mais utiliza aqui no escritório, que é a via judicial. A via judicial, ela garante que você tenha o direito à isenção pelo resto da sua vida. Um dos problemas que eu não citei do processo administrativo é que muitas vezes eles concedem um prazo para essa isenção. Ou seja, você está isento por 2, 5, 10 anos. Só que você continua com a doença muitas vezes. Na via judicial existe essa diferença que você, reconhecendo seu direito à isenção, você não precisa mais se preocupar, você não vai mais pagar o imposto de renda sobre a sua aposentadoria. Este, somado ao fato de que essas ações, elas são, normalmente, elas sequer contam com a defesa da União. Ou seja, se a União reconhece que foi juntado um documento, um laudo, atestando que você tem aquela doença, já existe entendimento que, inclusive, eles não precisam apresentar defesa. Eles simplesmente concordam com o seu pedido. Isso faz com que o processo seja muito mais rápido. Em torno de 3 a 6 meses, já é possível você conseguir obter esse reconhecimento judicial do seu pedido. Além disso, a via judicial garante ainda que você vai conseguir pedir a restituição de tudo que você pagou nos últimos 5 anos. Óbvio, se eventualmente você é aposentado há 4 anos, você poderia pedir apenas os últimos 4. Mas suponhamos que você esteja aposentado há 4 anos, mas a doença surgiu há 2 anos. Então, você vai poder pedir a restituição a partir do momento que você cumpriu todos os requisitos. Isso é, a partir do momento que você está aposentado e também a partir do momento que você foi diagnosticado com essa doença. Então, neste caso, você poderia pedir a restituição dos últimos 2 anos, além de não pagar mais daqui para frente. Obviamente, em alguns casos, vai existir ainda a possibilidade de uma discussão, principalmente naquelas doenças um pouco mais subjetivas, como, por exemplo, a cardiopatia grave. Existem, basicamente, 4 níveis de cardiopatia. Para ser enquadrado como uma grave, você precisa estar ou na terceira ou na quarta. Só que, convenhamos, entre esses níveis, ali muitas vezes o nível 2, nível considerado médio, ou o nível 3, um nível já considerado grave, é um pouco subjetivo. O próprio médico pode acabar mudando o seu diagnóstico a depender da situação. Ou ainda, o médico pode considerar que a cardiopatia é grave, ou seja, é nível 3, quando o outro médico, ao porta ao lado, vai considerar que aquela cardiopatia é o nível médio, é o nível 2. Então, existem, obviamente, algumas situações onde vai demandar uma discussão para conseguir comprovar que você efetivamente se enquadra nessa hipótese de isenção. Mas, doutor, e aquelas doenças onde não se manifestam mais os sintomas? Por exemplo, tive um câncer maligno há 10 anos atrás. Fiz o tratamento, atualmente não tenho mais nenhum sintoma sobre isso. Obviamente, a pessoa vai eventualmente fazer um acompanhamento, mas não vai ter necessidade de fazer um tratamento. Acontece que, ainda assim, o entendimento dos tribunais é que você tem direito a essa isenção. O entendimento majoritário é que não caberia ao Poder Judiciário decidir qual é o prazo de duração dessa isenção ou se aquela doença pode ou não ser curada. Então, é comum que, principalmente nesses casos de câncer, se reconheça, ainda que você tenha sido diagnosticado com esse câncer há muitos anos atrás. Pois bem, Dona Maria, seu João, se você ainda tiver mais alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários desse vídeo ou ainda pode mandar um WhatsApp para o nosso escritório que a gente faz questão de responder.
Tem um número, inclusive, eu vou deixar aqui para você ligar. Olha, eu vi um vídeo lá na internet que o Dr. Marlon falou sobre a isenção e eu gostaria de tirar algumas dúvidas. Pode falar isso que eu faço questão de lhe atender. Aí o pessoal daqui vai passar diretamente para mim e eu faço questão de falar com você para tirar suas dúvidas. Certo? Então, senhores, senhoras, um grande abraço e até mais.